Sem qualquer ressalva, fica a ata aprovada. Senhores ministros, eu comunico a presença neste plenário de alunos do curso de Direito do Instituto Luterano de Ensino Superior de Itumbiara, Goiás. Sejam muito bem-vindos com seu professor e espero que a sua presença nesta sessão lhes traga estímulo à formação profissional. Senhores ministros, chama a julgamento, sendo relator o ministro Marco Aurélio, o recurso extraordinário 2008-526. A última decisão. A decisão, aliás, inicial, após o voto do senhor ministro Marco Aurélio, conhecendo e dando provimento ao recurso extraordinário para o fim de conceder a segurança e declarar a inconstitucionalidade do artigo 30, parágrafo 1º da Lei 7.730 e do artigo 30, caput da Lei 7.799, pediu vista ao senhor ministro Nelson Jobim, falou pela recorrente, etc. Depois, foi renovado o pedido de vista do ministro Nelson Jobim, em 28/4/2004. Afinal, o tribunal, por unanimidade, deliberou a renovação do julgamento e retorno dos autos ao relator para a designação de uma nova data, isso em 15 de março deste ano. Haverá sustentação oral. Passo a palavra, portanto, ao ministro Marco Aurélio. O Tribunal Regional da 4ª Região negou a acolhida ao pedido formulado em apelação em mandado de segurança, sufragando tese assim sintetizada na ementa do acórdão: direito tributário, imposto de renda, pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro, demonstrações financeiras, artigo 30, parágrafo 1º da Lei 7.730, de 89, e artigo 30 da Lei 7.799, de 89. A declaração de inconstitucionalidade do artigo 30, parágrafo 1º da Lei 7.730, de 89, ratificado no artigo 30 da Lei 7.799, de 89, suprimindo o indexador legal, deixaria a parte sem qualquer indexador para a correção monetária de suas demonstrações financeiras. A apelação improvida. No extraordinário, interposto com alegada base nas alíneas A e C do permissivo constitucional, salienta-se que a fixação do valor da obrigação do Tesouro Nacional de janeiro de 1989, com base em índice diverso do índice de preços ao consumidor, que reflita a perda real do poder aquisitivo da moeda, implicou a desconsideração do primeiro para proceder-se à correção monetária dos balanços frente ao teor dos artigos 3º e 4º da Lei 7.799, de 89, e 153.3 do Diploma Fundamental, no que dispõe sobre o conceito de renda. De acordo com as razões apresentadas, a correção monetária do balanço é técnica utilizada em períodos de inflação elevada para o ajuste dos valores expressos em moeda ao valor real, o que só seria alcançado se o índice utilizado refletisse efetivamente a perda do valor de compra da moeda, pois, caso contrário, estar-se-ia cobrando o tributo sobre lucros aparentes, o que importaria em aumentar-se a base de cálculo do imposto. Noutro passo, argumenta-se que o expurgo da correção monetária, determinado pelos artigos 30, parágrafo 1º da Lei 7.730, de 89, e 30 da Lei 7.799, de 89, acarretou ofensa aos princípios da isonomia, da capacidade contributiva, bem como aos artigos 148 e 154, inciso 1 da Carta Política da República. Discorre-se sobre a matéria. A Fazenda apresentou as contrarrazões de folha 352 a 354, ressaltando a ausência de demonstração de ofensa à lei maior,
estando o procedimento atinente ao juízo primeiro de admissibilidade, a folha 356. A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer de folha 364, preconizando não provimento do recurso e ao relatório. Pela recorrente Intral S.A., falará o doutor André Martins de Andrade. Excelentíssima senhora ministra presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimos senhores ministros desta egrégia corte, ilustríssimo procurador-geral da República, há mais de 5 anos subimos a essa tribuna para sustentar o presente recurso extraordinário. Naquela ocasião, tivemos a oportunidade de apresentar à Corte, com a humildade habitual, sugestão de cunho pragmático, no sentido de que, na hipótese de vista, os ministros que se sentissem habilitados a votar antecipassem sua decisão. Hoje, passados mais de 5 anos, não podemos deixar de congratular Vossa Excelência, senhora presidente, e os demais membros desta Suprema Corte, ao nos darmos conta de que tal procedimento vem sendo adotado com crescente intensidade. E mais, sintonizado com os anseios da sociedade brasileira, o Congresso Nacional, pelo poder de reforma, erigiu em preceito constitucional a celeridade processual. Feita essa homenagem e esse agradecimento a Vossa Excelência e aos demais membros da Corte, proponho-me a discorrer sobre o tema do presente recurso. E o tema do recurso é exatamente o tempo. Trata-se de definir os efeitos jurídico-tributários do transcorrer do tempo em época de elevada inflação. Vale dizer, definir os efeitos jurídico-tributários advindos da acelerada perda do poder aquisitivo da moeda em épocas de surto inflacionário. O legislador infraconstitucional, sabemos, alvitrou como antídoto ao flagelo da inflação o Instituto da Correção Monetária. Ab início, cabe registrar que, se este não é um instituto de cunho constitucional em si, é, sem dúvida, um instituto que dá concretude a diversos princípios constitucionais vocacionados à proteção do contribuinte. Citem-se entre estes os princípios da isonomia, da irretroatividade, da anterioridade e, por fim, mas não menos importante, da capacidade contributiva. Se é verdade, e o Tribunal já se pronunciou nesse sentido, que não há um direito constitucional à correção monetária, não é menos verdade que esta, uma vez instituída, há de aplicar-se em harmonia com os princípios acima referidos. E é precisamente sobre a aplicação da sistemática legal vigente em 15 de janeiro de 89 que versa o presente recurso. Não se trata aqui, portanto, de pleitear favor fiscal. E nem muito menos trata-se de definir qual o melhor indexador para refletir a perda de poder aquisitivo da moeda naquele dado período. Trata-se, isto sim, de aplicar a sistemática legal vigente naquela ocasião em harmonia com a moldura constitucional em que se inseria tal sistemática. Nesta perquisição, há de se atentar para 3 aspectos fundamentais. Primeiro, a correção monetária das demonstrações financeiras não é correção monetária da base de cálculo do imposto. Ela é elemento de apuração da própria base. Ela é base e não correção da base. Segundo, a correção monetária das demonstrações financeiras, ao anular as distorções provocadas pelo fenômeno inflacionário, instaura sempre, e em qualquer circunstância, a neutralidade fiscal em relação a este fenômeno. Vale dizer, a subavaliação de ativos decorrente da ausência de correção
acaba por implicar sempre e em qualquer circunstância em uma majoração da carga tributária, que pode incidir mais cedo ou mais tarde, mas que incidirá sempre, majoradamente. Terceiro aspecto a se considerar. A violação à Constituição alegada no presente caso não guarda qualquer analogia, qualquer relação com o julgamento anteriormente proferido por este plenário acerca da Lei 8.200, especificamente no recurso extraordinário 201.465, e que se encontra pendente de decisão final a ser prolatada em embargos de declaração. A Lei 8.200 instituiu a possibilidade de um diferimento do ajuste promovido em decorrência da diferença de índices. A Lei 8.200 não suprimiu correção monetária, nem para o futuro e nem muito menos para o passado. Completamente diverso é o contexto dos presentes autos. Aqui, o indexador, que por força de lei prevalecia em janeiro de 89, era o IPC, fator que determinava a variação da OTN a cada mês. A OTN era moeda fixa, utilizada para escrituração de registros contábeis auxiliares, instituídos por lei, para efeito de controle dos valores corrigidos. É verdade que a lei falava em variação da OTN, mas, a despeito disto, a OTN não era e nunca foi indexador. A OTN era o título do Tesouro que representava a moeda fixa utilizada para a escrituração dos livros. O indexador era o IPC, era o Instituto de Preço ao Consumidor. E isto porque a lei determinava que a OTN deveria variar a cada mês de acordo com a alteração do IPC. O indexador, portanto, era o IPC. Em 16 de janeiro de 89, 16 de janeiro, foi decretada a extinção da OTN a partir de 1º de fevereiro de 89. Momento em que foi igualmente revogada a sistemática de correção monetária das demonstrações financeiras para o ano de 89. Mantida, portanto, tal sistemática até 31 de janeiro de 89, já que a revogação dava-se a partir de 1º de fevereiro de 89. À época da revogação da OTN, portanto, e da própria extinção da correção monetária das demonstrações financeiras, 1º de fevereiro de 89, já havia transcorrido um período integral de variação do IPC. Isto porque a apuração desta variação se dava pela mensuração dos preços, tomando-se como parâmetro o dia 15 de cada um dos 2 meses anteriores. Nesse contexto, a OTN de 6,17 cruzados novos, de 1º de janeiro de 89, refletia o IPC apurado no período de 15 de novembro de 88 a 15 de dezembro de 88. No período de 15 de dezembro de 88 a 15 de janeiro de 89, havia, portanto, uma inflação medida e apurada, que, pela sistemática legal vigente naquela data, 15 de janeiro de 89, dever-se-ia refletir na OTN seguinte. Acontece que, como a OTN foi extinta, a partir de fevereiro de 89, o legislador vem fixar arbitrariamente, no parágrafo 1º do artigo 30, uma OTN como sendo de 6,92, em que pese a existência concreta, real, do índice, o IPC, divulgado pelo órgão competente, cuja aplicação seria a única maneira condizente com a legislação, com o regime legal que esteve em vigor até 31 de janeiro de 89. Então, Egrégia Corte,
O que se encontra perpetrado nessa regra do parágrafo 1º do artigo 30 é a supressão, pura e simples, da realidade pré-existente à data de vigência da lei. O que o legislador infraconstitucional acabou por fazer, através desse dispositivo, foi aplicar retroativamente, a um período já encerrado sob a égide de um regime legal anteriormente vigente, uma norma posterior, em evidente e flagrante violação à irretroatividade das leis, perpetrando como via de consequência ofensa aos princípios da capacidade contributiva, da anterioridade, na medida em que resultasse em aumento de imposto, da isonomia, na medida em que a lei restauradora da correção monetária admitiu depois a aplicação do IPC às sociedades que houvessem sido objeto de incorporação, fusão ou cisão. A violação a esse princípio da isonomia evidencia-se ao exame do artigo 31 da Lei 7799, que, ao restaurar a correção monetária das demonstrações financeiras para o próprio exercício de 89, admitiu a aplicação do IPC de 70,28, pleiteado nesses autos, às sociedades que houvessem sido objeto de incorporação, fusão ou cisão ocorridas até 11 de julho de 89, data de publicação da Lei 7799. O Tribunal ACO entendeu inexistir ofensa à isonomia porque a então apelante, ora recorrente, não teria demonstrado que, aspas, a lei tivesse dado tratamento desigual em relações ou situações equivalentes, pois empresa que sofreu processo de cisão, fusão ou incorporação não tem peculiaridade com a em tela, fecha aspas. Data maxima vêmina, nada mais equivocado. A empresa que até 11 de julho de 89 tivesse sido incorporada, fusionada ou cindida, em nada diferia da hora recorrente no período de aplicação da correção monetária sob exame nos presentes autos. Vale dizer, no período de 15 de dezembro de 88 a 31 de janeiro de 89. Ao contrário do entendimento manifestado no acórdão recorrido, naquele período são absolutamente equivalentes e mesmo idênticas à situação da recorrente e de empresas que, posteriormente, vieram a se reestruturar através dos mecanismos societários da fusão, cisão ou incorporação. Inadmissível, portanto, a aplicação da OTN de 6,92 para a recorrente e de 10,65, que é 6,17 vezes 70,28%, para as incorporadas, fusionadas ou cindidas. Igualmente equivocada a conclusão do Tribunal ACO, no sentido de que, dada a procedência do pedido, ficaria, então, a apelante impossibilitada de promover a correção monetária por falta de índice. Ao contrário, o índice é 70,28%, divulgado pela fundação do IBGE, nos indicadores econômicos, juntados em memorial entregues a vossas excelências. Esse índice de 70,28 haveria de se aplicar sobre a última OTN de 6,17. Então, a alegada inexistência de índice, a pretendida inexistência de índice, como declarado pelo Tribunal ACO, não tem qualquer fundamento, porque o índice existe e é este que é pleiteado. O outro índice de 6,92 é que é um índice arbitrariamente fixado, com base em nada, refletindo o desejo do legislador infraconstitucional de atender a reclamos econômicos de reestruturação da economia à época, sem consideração pelos princípios constitucionais vigentes e, principalmente, os de proteção do contribuinte. Diante deste quadro, admitir a retroação perpetrada pelo artigo 30, parágrafo 1º da Lei 7.730, o que só é possível para argumentar, só finalizando, implicaria em penalizar os jurisdicionados além do razoável. Jurisdicionados já tão penalizados pelas vicissitudes de todos os planos econômicos que se sucederam de 86 a 94 nesse país,
dos quais foram, a um só tempo, os reais protagonistas e autores. Pelo que reitera a recorrente seu requerimento de provimento integral do presente recurso, tudo como medida de inafastável justiça. Agradeço, Muito obrigado. Vossa Excelência. Falará pela recorrida União a doutora Cinária Ribeiro Silva Kichel. Excelentíssima senhora ministra-presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República. Um gaúcho da província, quando permanece numa contenda, insistindo no seu derradeiro argumento, mesmo que precário, costuma dizer que está peleando com o cabo da adaga. Essa analogia serviria muito bem para ilustrar o contexto dos autos. Com todas as vênias e, apesar de todos os vícios formais do recurso, a recorrente insiste no argumento de inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 7730 e 7799, na tentativa de mascarar o óbvio. A matéria é infraconstitucional. De fato, dentre os inúmeros precedentes, cite-se o RE 249-917, onde Sua Excelência Sereníssima, nossa presidente, ministra Ellen Grace, entendeu que a discussão sobre a aplicação dos índices de correção monetária não tem natureza constitucional, não havendo a exigência constitucional para que a inflação sirva de objeto de dedução para a apuração do lucro real tributável ou para a indexação do balanço das empresas. Também o ministro Gilmar Mendes, no RE 208-536, ministro Eros Grau, no RE 427-316, ministro Carlos Veloso, no RE 413-113, e o ministro Nelson Jobim, no RE 200-313, adotaram o mesmo entendimento. Ainda que assim não fosse, há outro óbice muito importante à pretensão da recorrente: a impossibilidade do Poder Judiciário atuar como legislador positivo. O ministro Celso de Mello, no mais citado dos precedentes, o RE 200-844, esclarece que, se tal fosse possível, o Poder Judiciário passaria a desempenhar a atribuição que lhe é constitucionalmente estranha, usurpando o princípio constitucional da separação dos poderes. Efetivamente, não há nada que a Fazenda Nacional possa acrescentar a estes raciocínios. Assim sendo, invocando a jurisprudência dessa egrégia casa, o mais irrefutável dos argumentos, pede à Fazenda Nacional, pelo não conhecimento do recurso interposto, e, se conhecido, pelo improvimento. Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência. A palavra com o relator. Presidente, analiso os pressupostos gerais de recorribilidade e os declaro atendidos. Quanto ao maltrato à Carta da República, em primeiro lugar, atente-se para a base em si do tributo. Trata-se da renda da pessoa jurídica, ainda que em jogo contribuição social incidente sobre o lucro, o imposto sobre o lucro líquido e o adicional do imposto de renda estadual, que esta Corte veio a declarar inexigível por falta de regulamentação da Carta. Portanto, todo o raciocínio a ser desenvolvido há de ter presente a proclamação de Pontes de Miranda: onde não há renda, não é concebível imposto de renda. Pois bem, ante a natureza, a razão de ser do tributo, o legislador valeu-se de mecanismo para afastar as consequências, sob o ângulo da efetividade da inflação, dispondo sobre a elaboração do balanço patrimonial. E aí, conforme a Lei 7.799, de 89, previu a incidência da correção monetária nas contas do ativo permanente, respectiva depreciação, amortização ou exaustão, e nas provisões para atender a perdas prováveis na realização do valor de investimentos, nas contas representativas do custo dos imóveis não classificados no ativo permanente, nas contas representativas das aplicações em ouro,
nas contas representativas de adiantamento a fornecedores de bens sujeito à correção monetária, salvo se o contrato prever a indexação do crédito, nas contas integrantes do patrimônio líquido, em outras contas que venham a ser determinadas pelo Poder Executivo, dada a natureza dos bens ou valores que representem. Previu mais o registro em conta especial das contrapartidas dos ajustes de correção monetária e a dedução, como encargo, do período base do saldo da conta, se devedor, e o acréscimo ao lucro real do saldo da conta, caso credor. Toda a disciplina fez-se objetivando, repita-se, afastar a repercussão da inflação do período, que, desconsiderada, viria a apresentar resultados desmedidos, discrepantes, a mais não poder, da realidade, levando a cobrança de tributo não sobre a renda em si, mas sobre o próprio patrimônio. Aliás, o artigo 3º da Lei 7.799, de 89, mostrou-se pedagógico ao dispor que a correção monetária das demonstrações financeiras tem por objetivo expressar em valores reais os elementos patrimoniais e a base de cálculo do imposto de renda. Pois bem, em que pese a expressão exata nesse preceito do objetivo colimado, o legislador veio abandoná-lo ao prever, no artigo 30, a consideração de fator de indexação, a OTN, em valor que implicou desprezo à inflação de janeiro de 1989, e, o que é pior, de forma retroativa, no que estabeleceu que seria adotada a quantia de 6 cruzados novos e 92 centavos, como a representar a OTN e a incidir sobre o balanço efetuado em 31 de dezembro de 1988. Tudo ocorreu ao sabor do chamado Plano Verão, medida provisória 32 de 89 e a Lei de Conversão 7.730 de 89, seguida da Lei 7.799 de 89. Mais um daqueles arquitetados com o fim de combater a inflação, atropelando normas comezinhas, como se em passo de mágica fosse possível afastar do cenário jurídico certa percentagem correspondente à inflação já verificada. A fixação da OTN decorreu de expectativa de inflação entre 2 de janeiro de 89 e 15 de janeiro de 89, ao passo que a medição realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontou, contrariando os 44,49% imaginados, um total de 70,28%. Ora, está-se diante de situação concreta em que se acabou majorando a base de incidência do tributo, afastando-o da tipologia revelada na Carta da República, tudo ocorrendo mediante retroação com esta incompatível. Eis como restou disciplinada a matéria, artigo 30. Para efeito de conversão em número de BTN, os saldos das contas sujeitas à correção monetária os saldos existentes em 31 de janeiro de 1989 serão atualizados monetariamente, tomando-se por base o valor da OTN de 6 cruzados novos e 92 centavos. Eu fui conferir a nomenclatura da moeda porque o N de novos vem em primeiro lugar, antes de CZ. E tivemos, de 1942 até hoje, 8 moedas, né? Começando pelo mil-réis, o cruzeiro novo, o cruzado novo, novamente o cruzeiro real e, por último, o real. Repita-se,
a importância de 6 cruzados novos e 92 centavos resultou não da real inflação do período, mas de expectativa considerada do dia 15 de janeiro de 1989, vez que a fixação sempre decorreu da tomada de preço do dia 15 de certo mês a 14 do mês imediato. Ora, a manipulação notada, a dissociação do índice da inflação realmente ocorrida resultou em verdadeira majoração do tributo, à margem, inclusive, do fato gerador deste último. Desprezou-se a circunstância de o ano base achar-se em curso, fazendo-se incidir valor da OTN, que, além de não corresponder à espiral inflacionária, apanhou fatos acontecidos anteriormente. Sim, o artigo 30 da Lei 7.799, de 89, versou sobre a atualização monetária dos saldos existentes em 31 de janeiro de 1989. A um só tempo, deu-se a inobservância do inciso 36 do artigo 5º da Carta, no que revelador, como garantia constitucional da intangibilidade do direito adquirido, como também aqui 31 de janeiro ou de dezembro, né, de 88, como garantia constitucional da intangibilidade do direito adquirido, como também da própria linha A do inciso 3 do artigo 150 nela contido, agasalhando-se por via indireta, é certo, aumento de tributo com a agravante da ocorrência por via imprópria, ou seja, a criação fictícia de renda ou lucro. Mais do que isso, ao desprezarem-se os parâmetros próprios ao afastamento dos nefastos efeitos da inflação ante a obrigação tributária, menosprezaram-se os princípios da igualdade, o mesmo índice para corrigir-se valores, seja qual for o direito ou a obrigação, e da capacidade contributiva. É corolário do lucro inflacionário dizer-se da obrigação de alguém de satisfazer tributo que não corresponde à base de incidência, e se isso ocorre ao desprezo à capacidade contributiva prevista no parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição Federal. Em última análise, a fixação da OTN em 6 cruzados novos e 92 centavos, tal como ocorreu mediante o disposto no artigo 30 da Lei 7.799, de 10 de julho de 89, publicada no Diário da União de 11 de julho de 1989, secundada pela Lei 7.730, de 89, e pela medida provisória 32 de 89, para corrigir saldos existentes. Em 31 de janeiro de 89, fez-se em descompasso com a própria base de cálculo do imposto, que decorre da nomenclatura constitucional, imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, não se mostrando o legislador ordinário sensível, quer ao mandamento constitucional, às balizas fechadas do próprio tributo, como previsto na Carta da República, quer ao caráter pedagógico do artigo 44 do Código Tributário Nacional. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis. Nem se diga que a Carta da República apenas assegura a preservação plena em valor real dos títulos da dívida agrária, artigo 184 da Constituição Federal. O caso não encontra solução mediante essa ótica. O que cumpre perquirir é se, adotado o mecanismo previsto no artigo 30 da Lei 7.799, de 89, tem-se observado o próprio tributo, como previsto na Carta da República, e, mais do que isso, se respeitados os princípios da irretroatividade, da isonomia e da capacidade contributiva. É essa a questão que se coloca e que está a merecer o crivo desta Corte,
sob pena de afastar-se a almejada segurança jurídica. Bem decidiu a terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ao julgar o recurso, e menciono o recurso, relatado pelo então juiz Vicente Leal, tributário, imposto de renda, correção monetária do balanço, princípio norteador, inflação real, modificação do indexador do BTN, apuração fictícia de renda, em sede de imposto de renda de pessoa jurídica, a correção monetária das demonstrações financeiras deve refletir em valores reais os elementos patrimoniais e a base de cálculo do tributo devido, sem que as distorções causadas pela inflação alterem seus concretos resultados. Artigo 3º da Lei 7.799, de 89. Com a modificação, prossigo na transcrição, do índice de atualização do BTN, antes efetuado pelo IPC, artigo 5º da Lei 7.777, de 89, a correção monetária dos balanços veio a traduzir lucro fictício, com ilegal imposição de imposto de renda, remessa oficial desprovida. Pelas razões acima, conheço do pedido formulado neste extraordinário e o acolho, para, reformando o acordo proferido pela Corte de Origem, conceder a segurança, reconhecendo a recorrente o direito à correção monetária considerada a inflação do período nos termos da legislação revogada pelo chamado Plano Verão, conforme, aliás, veio a ser consagrado em diversos pronunciamentos concernentes à caderneta de poupança, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e a empréstimos feitos a mutuários. Com isso, assento a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 30 da Lei 7.730, de 89, e do artigo 30 da Lei 7.799, de 10 de julho de 1989. É o meu voto. Ministro Marco Aurélio, se você me perdoe, estou antecipando, eu tenho uma dúvida. Nós não estaríamos, a Corte não estaria arbitrando o valor da... Não, porque, veja, com a declaração de inconstitucionalidade, nós temos a prevalência da regência anterior, que apontava um índice específico IPC. Vossa Excelência sabe que quando vim para a Corte, eu era professor de Direito Econômico. Aliás, continuo a ser na faculdade. E trabalhei muito... Eu invejo muito, Excelência. Não, mas eu é que invejo, porque acho que o voto de Vossa Excelência me suscitou muitas dúvidas. Se o ministro Lewandowski não se incomodasse, você sabe que Vossa Excelência estaria de acordo se eu pedisse vista? Claro. Me antecipando? Acho que é um problema de conhecimento. Porque eu acho que o tema é tão interessante que realmente merece. Eu prometo... Comentava com o ministro... Sim, eu devolverei na semana que vem. Comentava com o ministro Sepúlveda Pertence como é difícil julgar coisa antiga. Esse voto, por exemplo, foi um voto confeccionado em 2001, né? Não, mas eu prometo trazer na semana que vem. Então, Vossa Excelência, se trouxer a semana que vem, pode também esclarecer algumas dúvidas minhas que eu deixo à ponderação de Vossa Excelência. Eu estou aqui com a impressão de que, para nós chegarmos à caracterização de violação constitucional, nós vamos ter que passar antes por a interpretação do artigo 9º do Decreto 2341, de 87, combinado com o item 2 da Resolução 1338 do Bacen. Fora disso, ainda temos que interpretar o artigo 15 desse mesmo decreto. Em segundo lugar, temos que interpretar o ato declaratório CST 354, que fixou a OTN, e, além disso, ainda temos que interpretar o artigo 19 do Decreto 2.335, de 87, que estabeleceu, aí, além da norma que é objeto da impugnação. Ou seja, para chegar a uma conclusão de que este índice não corresponderia à inflação real do período, nós temos que, a meu ver, esta é a minha grande dúvida, que talvez Vossa Excelência também pudesse ajudar-me um esclarecimento. Resolver. O recurso foi interposto também a partir da linha C
do inciso 3 do artigo 102 da Carta, que necessariamente remete ao exame da legislação. Cabe o extraordinário quando a decisão haja julgado válida lei ou ato de governo local. Não é o caso, tem razão. Local. A B. Não, mas não seria, porque não declarou. Não declarou. Tem Vossa razão. Excelência está declarando. Agora, o que me parece é isso, que se postula é o reconhecimento de um índice apurado em 15 de janeiro. Pelo que eu entendi. E para você entender isso, tem que passar pela legislação infraconstitucional toda. Mas isso eu creio que não há controvérsia quanto a isso, não. O que se diz é que aquele índice, anunciado a partir de uma expectativa inflacionária, não poderia alcançar o resultado apurado em dezembro do ano imediatamente anterior. Isso é pacífico e está no próprio acordo. Acho que não há controvérsia. Não há controvérsia. A matéria está envolta, Mas eu não vou acreditar num cipual que o ministro Eros legislativo. consiga realizar essa promessa, porque o problema não é do ministro trazer o voto, é do notório congestionamento da pauta do plenário. Mas vou confiar. Eu também vou aguardar com vivo interesse, porque entendo que a matéria é de um imbricamento normativo incomum. Vamos... Eu insisto, eu queria examinar. Se eu receber os autos imediatamente, o ministro Marco Aurélio poderá nos enviar, independentemente, inclusive, da levaria taquigrafia. com o máximo prazer, mas os setores administrativos do tribunal encaminharão. Não, digo que, inclusive, sem prejuízo, ou com prejuízo dos debates aqui, eu, na semana que vem, entregarei à secretaria. Pois é. E eu vou ponderar também essas observações sempre judiciosas do ministro Peluso. Todos os memoriais de um lado e de outro, pelo menos 2 vezes. Há 5 anos atrás e agora. Proclamo, portanto, o resultado parcial após o voto do ministro Marco Aurélio, relator, que conhece e dá provimento ao recurso extraordinário para o efeito de conceder a segurança e declarar a inconstitucionalidade do artigo 30, parágrafo 1º da Lei 7.730 e do artigo 30, caput, da Lei 7.799. Depois disso, pediu vista ao ministro Eros Grau, aguardam os demais. Senhores ministros, há um caso idêntico em julgamento também da relatoria do ministro Marco Aurélio, que nós poderíamos aproveitar a mesma solução, já que são idênticos também o advogado e a procuradora que fariam sustentação oral. Trata-se do recurso extraordinário 256.304, recorrente Construalve Empreendimentos Imobiliários e recorrida à União. Ministro Marco Aurélio, indago Vossa Excelência, está de acordo? De acordo. Então, proclamo o resultado também para este feito, após o voto do ministro Marco Aurélio, que conhece e dá provimento ao recurso para conceder a segurança, declarando a inconstitucionalidade do artigo 30, parágrafo 1º da Lei 7.730 e do artigo 30, caput da Lei 7.799, pede vista ao ministro Eros Grau. Aguardam os demais. Já. Temos mais 2 casos idênticos. Não. Vai chegar às 3 horas? Senhores ministros, chama a julgamento, sendo relator o ministro Sepúlveda Pertence, o recurso extraordinário 418.416. É recorrente Luciano Hang e recorrido Ministério Público Federal. Este feito foi afetado ao plenário pela primeira turma. A decisão foi a seguinte: após o voto dos ministros Sepúlveda Pertence, relator, César Peluso, Carlos Brito e Ricardo Lewandowski,
que negavam provimento ao recurso extraordinário e julgavam prejudicado o habeas corpus 83.168, declarando de ofício a prescrição com relação ao crime do artigo 213 do Código Penal, por sugestão do ministro Marco Aurélio, a turma, por unanimidade, resolveu afetar ao Tribunal Pleno o julgamento do caso. Portanto, palavra com o relator. Senhora presidente, o juiz federal de Santa Catarina deferiu o pedido de busca e apreensão na sede de 2 empresas, das quais o requerente é sócio-gerente, sob o fundamento de que os documentos que instruíram o requerimento do Ministério Público, cópia de autos de reclamação trabalhista e declaração de importação e fatura, indiciavam a existência de caixa 2, falta de registro de empregado e sonegação de tributos. A decisão judicial, após enfatizar que a justificativa do requerimento era especialmente relacionada com a apuração de eventuais crimes tributários, assim se fundamentou. A diligência pretendida é extremamente séria, eis que tem por escopo verificar como ocorreu que a declaração de importação, número tanto, registra quantidade em dúzias e a fatura em unidades do mesmo produto. Exemplo, estatuetas de porcelana, etc. Assim, o imposto requerido incidiu sobre minguados $72, escapando os restantes $792 ilesos. Este é apenas um caso, ou melhor, somente uma operação de importação das tantas já realizadas, merecendo total esclarecimento, etc. Assim, a disposição prevista na Lei 9.034 é aplicável, eis que pressuposta a atuação de organizações criminosas, estruturadas em quadrilha ou bando, o que, ao que o feito está a indicar até o momento, encontra-se presente, na medida em que tamanha discrepância de valores passou despercebida pela fiscalização da Receita. Ao apreciar o aparente conflito existente entre, de um lado, o interesse individual na persecução do sigilo e, de outro, o interesse público traduzido pela investigação criminal, concluiu o eminente ministro da Corte Suprema, ainda que sem conotação da regra absoluta, especialmente à vista da situação registrada na espécie desses autos, em que o direito individual à preservação do sigilo opõe-se a um bem jurídico de valor coletivo, primazia de interesse público subjacente à investigação penal, etc., torna-se relevante admitir, no que concerne à superação do conflito entre direitos fundamentais, a adoção de critério que, fundado em juízo de ponderação, faça prevalecer, em face das circunstâncias concretas, o direito vocacionado à plena elucidação da verdade real e da pesquisa referente aos fatos qualificados pela nota de ilicitude penal. STF, inquérito 830, Celso de Mello. Por outro lado, é sabido que hoje em dia, prosseguiu o juiz, todos ou praticamente todos os registros encontram-se armazenados em computador, bastando um simples delete para afastar milhões de arquivos ao menor sinal de perigo, mostrando-se totalmente inócuo qualquer provimento que almejasse substituir a busca e apreensão, até porque dotado do elemento surpresa. Por isso, a diligência merece ser agraciada com o maior sigilo possível, a começar pelo segredo de justiça. Em face do exposto, decreto segredo de justiça nos presentes autos, ordeno que a Polícia Federal, com base nos artigos 240 e seguintes do CPP, segundo 2 da Lei 9.034, efetue a busca e apreensão de documentos, livros, registros, papéis contábeis e equipamentos de informática, computadores e disquetes interessantes à investigação, a serem selecionados pelas autoridades encarregadas da diligência nas empresas Avan Tecidos e Avan Importadora, não olvidando a autoridade policial das garantias esculpidas na Carta Magna. O mandato expedido autorizou a busca e apreensão, já disse, e documentos tal. Cumprido, foram apreendidos documentos, notas fiscais, livros contábeis, duplicatas e equipamentos de informática, discos rígidos e cópia de conteúdo de algum deles. Requereu, então, o Ministério Público Federal prazo adicional para, com o apoio da Polícia Federal, finalizar a análise dos documentos recolhidos, o que foi deferido. Conforme noticia o recorrente, antes de concluído esse trabalho, o MPF comunicou ao juízo federal que requisitara a Polícia Federal em Itajaí, Santa Catarina, a abertura de inquérito policial relativo à parte dos fatos objeto da busca e apreensão. A instauração do inquérito sobreveio a ação penal por crime de descaminho. O TRF da 4ª Região, contudo, determinou o trancamento do referido processo.
Depois de devolvido parte do material apreendido, foi determinada a extensão dos efeitos do decreto de busca e apreensão para que a Receita Federal e a fiscalização do INSS tivessem acesso aos dados, documentos e informações fiscais, bancárias, financeiras e eleitorais das empresas, para fins de investigação e cooperação na persecução penal, observado o sigilo imposto ao feito. A Receita Federal, que instaurou procedimento fiscal também amparado no produto da busca e apreensão, requereu, então, a quebra do sigilo bancário das empresas e das pessoas constantes do quadro, medida deferida e, em parte, efetivada, folhas e folhas. Contra essa decisão e o decreto de busca e apreensão, foi impetrado mandato de segurança ao TRF, que o deferiu, em parte, para desobrigar as instituições financeiras de prestarem quaisquer informações bancárias. Em consequência, procedeu-se ao desentranhamento das informações bancárias até então prestadas e a devolução às empresas da documentação respectiva. Concluída a perícia no restante do material apreendido e instaurado outro inquérito, foi o recorrente denunciado e posteriormente condenado em primeiro grau por infração dos artigos 1º, 1 e 4 da Lei 8.137 e 203 do Código Penal, frustração de direito assegurado por lei trabalhista, ambos em continuidade delitiva, a pena de 3 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, substituída por 2 restritivas de direito, além de multa. São fatos acertados na sentença que ele, recorrente, na condição de sócio-gerente das 2 empresas investigadas, no período compreendido entre outubro de 92 e agosto de 99, emitia documentos falsos, contra-cheques, e criava folha de pagamento dúplice, com registros contábeis falsos, com o objetivo de reduzir ou suprimir o pagamento de impostos e contribuições sociais, o que gerou um prejuízo ao fisco superior a 10 milhões de reais. E, dada a existência de 2 folhas de pagamento, nas quais oficialmente os empregados recebiam valores notadamente inferiores à real remuneração que lhes era devida, todas as verbas remuneratórias a que os funcionários teriam direito eram calculados sob valores inferiores aos realmente percebidos, frustrando assim direito assegurado pela legislação trabalhista. Na apelação, sustentou o recorrente em preliminar a omissão na análise de teses relevantes da defesa e que a condenação se amparava em prova obtida por meio ilícito. E artigo 338, parágrafo 1º e tal da Lei 4.595, no mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. O TRF da 4ª Região, por unanimidade, confirmou a condenação nos termos dessa emenda. Sentença sucinta não equivale à sentença com ausência de fundamentação. Isso parece que não está em causa. Direito à inviolabilidade dos arquivos de dados, da correspondência e das comunicações não é absoluto, podendo ser afastado, por exemplo, nos casos de busca e apreensão determinada por magistrado. Além disso, as teses sustentadas pela defesa, em forma de preliminares, já foram examinadas por este regional e outros processos, etc. A suspensão da pretensão punitiva do Estado nos crimes de sonegação fiscal, conforme possibilita o artigo 15 da Lei 9.964, só ocorre quando a empresa obtiver parcelamento antes do recebimento da denúncia, situação inexistente no presente caso. A materialidade decorre da constatação pelo fisco de que a manutenção de 2 folhas de pagamento, uma extraoficial, implicou em redução dos impostos e contribuições devidas, bem como na frustração de direitos trabalhistas. A culpabilidade do agente, etc., existindo nos autos elementos de exaustão a comprovar a supressão e redução de tributos, mediante declaração falsa, incabível à alegação de insuficiência de provas. O Superior Tribunal de Justiça deferiu um dos habeas corpus lá impetrados, para sustar a execução das penas impostas ao paciente até o trânsito em julgado da condenação. Denegou, contudo, o HC 15.026, sexta turma, Vicente Leal, contra acórdão do TRF, que, à unanimidade, indeferir a impetração lá ajuizada, que objetivava o trancamento da persecução criminal e a declaração de inadmissibilidade das provas colhidas no procedimento de busca e apreensão. Contra o acórdão da apelação, o requerente interpôs o presente RE letra A, visando a que sejam anulados a sentença e o acórdão confirmatório por omissão de análise de teses relevantes, ou que seja cassada a condenação, dado que é fundada em prova obtida por meio ilícito, consubstanciada na decisão,
que autorizou a busca e apreensão, de cuja execução também teria resultado violação à proteção constitucional ao sigilo das comunicações de dados. E contra a denegação do referido HC 15.026 pelo STJ, impetrou o HC 83.168 a mim distribuído. A impetração precede cassar a decisão que autorizou a busca e apreensão, impugnada ou por falta de justa causa ou por haver o juízo delegado à autoridade policial o poder de selecionar o material objeto do pedido, cassando ainda a decisão que autorizou contra a lege na quebra de confidencialidade dos elementos sigilosos coligidos na busca e apreensão, ao estender à Receita Federal e à fiscalização do INSS o acesso a todos os dados obtidos. B. Declarar inservíveis para qualquer fim de direito os elementos resultantes da decodificação do material informatizado, consubstanciado nos 19 anexos que integram o procedimento penal, compreendendo 50 volumes, conforme discriminação contida, etc., por se constituírem prova ilícita para, finalmente, trancar a ação penal instaurada contra o paciente. O Ministério Público Federal, parecer do ilustre subprocurador-geral Haroldo da Nóbrega, opinou pelo não conhecimento do RE e se conhecido pelo seu improvimento verbis. A validade das provas produzidas já foi reconhecida por decisões judiciais transitadas em julgado. As provas que, na ótica do recorrente, aprontaram a Constituição Federal não padecem de tal livro, pois, dentro da mais estreita legalidade, tiveram na sua produção a chancela judicial. Além disso, ao pretender reconhecimento da falta de justa causa, matéria complexa de provas. Demais disso, a condenação assenta em dispositivo de ordem infraconstitucional, cuja aplicação não foi prequestionada através do RESP, assim aplicável mutatis mutandis à súmula 126 do STJ, de modo a inviabilizar o RE ante a ausência de interposição do RESP. Por outro lado, as normas constitucionais apontadas como violadas entram no processo por via reflexa. No mesmo sentido, o parecer da ilustre subprocuradora-geral Delza Rocha pela denegação do habeas corpus. É o relatório, senhor presidente. Falará pelo recorrente o doutor Antônio Nabor Areias Bulhões. Eminente ministra presidente deste egrégio Supremo Tribunal Federal, eminentes ministros, integrantes do colegiado, ilustre procurador-geral da República, meus eminentes colegas advogados e advogadas, senhores funcionários e